E olha só a bomba que temos para trazer aqui, pessoal. Ciro Gomes resolve partir para cima de ministros do STF, em especial de Alexandre de Moraes. Ele, Ciro Gomes, que tem décadas de vida pública ali em Brasília, resolveu contar o que sabe e abrir a caixa preta ali do Supremo Tribunal Federal e de vez mostrar por que Bolsonaro ainda está inelegível e por que Lula ainda está no poder. Vejam só, Ciro Gomes ficou bravo ali, perdeu a paciência e rasgou o verbo sobre os ministros do STF. Veja essa matéria que temos para mostrar agora, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, vamos para a matéria. Parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo, vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro esculhambou o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT esculhambou o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do... Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Então, veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá
né, no TSE, uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral, entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras, uma presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal e outra chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas. Ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica, e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira. Tá aí, pessoal, você viu isso que está acontecendo ali em Brasília, que é um absurdo, que nós já temos denunciado aqui, e agora até mesmo a oposição, né? Ciro Gomes, que faz parte da oposição, teve ali o seu momento de lucidez e resolveu falar tudo aquilo que ele sabe sobre os ministros do STF e realmente, a partir de 2019, quando esse inquérito da fake news foi instaurado, o brasileiro perdeu a paz e perdeu até mesmo a liberdade de expressão que vem sendo cerceada dia após dia. Inclusive, nessa última semana, a bola da vez ali foi o Pablo Marçal, que é candidato a prefeito ali em São Paulo. Mas olha só, nós temos uma outra matéria para trazer aqui, muitíssimo importante, também envolvendo ministros do STF, e agora quem vai falar é uma juíza que ela está exilada, fugida ali nos Estados Unidos, porque também foi cerceada por essa censura, essa ditadura da toga que estamos vivendo aqui no Brasil. Você vai ver agora a juíza Ludmilla, que está ali nos Estados Unidos, e de lá ela vai trazer algo terrível, pessoal. É uma denúncia contra o dinheiro público que envolve também ministros do STF. Veja só o que está acontecendo com o seu e com o meu dinheiro, tudo isso envolvendo esse inquérito das fake news, e o povo brasileiro acaba pagando a conta. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreva aqui. Se você ainda não é inscrito, você está perdendo tempo. Se inscreva agora e vamos para essa matéria que está excelente. Nós temos que te mostrar isso aqui. Começou! O pagador de imposto já vai começar a pagar do bolso pelos desatinos de Alexandre de Moraes. Nós tivemos essa semana a primeira decisão no Brasil que condena o Estado, ou seja, a União, a pagar indenização para uma pessoa pelos desatinos de Alexandre de Moraes. Então já é o pagador de imposto começando a sofrer no bolso pelas barberagens do Alexandre. E eu vou resumir essa história aqui para você entender o que aconteceu. Trata-se do ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchesi. O Alexandre de Moraes mandou bloquear todas as redes sociais do Homero Marchesi em novembro de 2022, sem qualquer comunicação. Na verdade, isso acontece com todo mundo. Comigo também, quando eu perdi minhas redes sociais, eu não recebi comunicação nenhuma. Ele simplesmente bloqueia, não te notifica, não te intima para que você possa se defender. Simplesmente você tem que sair caçando, você tem que imaginar que foi ele que deu a ordem, o que, vamos combinar, não é difícil de imaginar, né? Enfim, você tem que imaginar que a ordem veio dele, aí você tem que mandar o seu advogado ir lá para tentar descobrir se realmente a ordem veio dele, e daí começar a entrar com as medidas judiciais cabíveis, que no caso hoje em dia é nenhuma, né? Enfim, sem notificar o Homero Marchesi nem nada, simplesmente deu a canetada, e aí ele perdeu as redes, ficou sem saber, porque começou a procurar, começou a caçar, começou a futucar e descobriu, durante o processo, que a canetada, para surpresa de 0 pessoas, tinha vindo do Moraes. Mas o mais impressionante foi o motivo pelo qual
o Moraes mandou bloquear as redes sociais do Homero Marchesi. Esse bloqueio aconteceu após um relatório da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do TSE, que depois acabou virando o tal do CIED, né? Aquele órgão que tem aquele olho que tudo vê. Então, na época, esse Ministério da Verdade, ou melhor, a tal da Assessoria de Combate à Desinformação, disse que uma publicação do Homero Marchesi poderia incitar ações agressivas contra os ministros da corte. Mas que publicação foi essa? É claro que eu fui para o Twitter tentar descobrir que publicação foi essa. E eu descobri que a publicação é essa aqui. Ele colocou uma espécie de um panfleto, um folder, com uma chamada de uma palestra, de um evento que os ministros iriam participar em Nova York, dizendo: atenção, comunidade brasileira em Nova York. E ele, em cima do tweet, ele escreve: oportunidade imperdível. Então, a assessoria de combate à desinformação do TSE resolveu entender que essa publicação do Homero Marchesi poderia ser, quem sabe, de repente, pode ser uma incitação a algum tipo de agressão aos ministros. Olha como são sensíveis, né? Para qualquer um que tenha meio neurônio funcionando, é claro que você vai entender essa publicação do Homero Marchesi como sendo uma publicação irônica. E ele poderia, sim, estar incitando os brasileiros em Nova York para irem lá ao local, sim, fazer legítima manifestação. Então, só uma alma muito sensível, como são as almas dos ministros do TSE e do STF, para achar que uma publicação como essa estaria incitando a violência. Então, o que aconteceu? O Homero Marchesi teve as redes derrubadas por conta dessa publicação, que não continha nada, não continha violência, continha ali um sarcasmo, ou até mesmo você pode estender a sua interpretação como sendo uma interpretação para que as pessoas, os brasileiros em Nova York, comparecessem ao evento para se manifestar, o que ele tem todo o direito de fazer, e as contas dele permaneceram bloqueadas até dezembro de 2022, menos a do Instagram. Por que menos a do Instagram? Ninguém sabe. O Alexandre de Moraes esqueceu de desbloquear do Instagram. Ele não tem o direito de esquecer? Pois é, esqueceu. Então o Homero Marchesi processou a União por, abre aspas, erro do Alexandre de Moraes, por ter desbloqueado as outras redes e ter deixado o Instagram inativo. Então, com isso, ele perde o contato com o público dele, ele perde o direito de se expressar no Instagram, perde essa importante ferramenta de comunicação, que é o Instagram. O processo caiu na primeira vara federal de Maringá e foi julgada pelo juiz José Giacomo Mendes. É verdade, esse juiz acabou condenando a União, sim, a pagar R$20 mil de indenização ao Homero Marchesi por esse erro, esse esquecimento do Alexandre de Moraes. Ou seja, um erro procedimental que acabou prejudicando a parte. Entretanto, eu não vou ficar aqui tecendo grandes elogios a essa decisão, não, porque me parece que esse juiz, em algum momento da sentença, ele deu uma escorregada. Ele disse que o bloqueio das redes do Homero Marchesi foi necessário para garantir a integridade, enfim, eu não tive acesso à sentença, procurei e não achei, então eu estou me baseando no que a imprensa divulgou. Então esse juiz, em algum momento da sentença, teria dito que esse bloqueio, naquele momento, ele se fez necessário, mas no momento posterior ao evento já não se fazia mais necessário. Então eu tenho essa ressalva aí para fazer em relação a essa sentença. No meu ver, essa sentença não está 100% correta, porque deu essa passadinha de pano aí para a sanha censora do Alexandre de Moraes. Mas, tirando isso, a decisão está correta. Então, condenou a União a pagar R$20 mil de indenização ao Homero Marchesi, dizendo que a demora de 6 meses para liberar o Instagram levou à perda de comunicação, transtornos, constrangimentos, frustração consideráveis, causando repercussão na carreira política, profissional e pessoal do autor, decorrente da demora na apreciação dos recursos. Então fica aí. Isso já é o início de muitas e muitas e muitas ações que as vítimas de Alexandre de Moraes vão começar a propor contra a União. E que fique claro aqui uma coisa: sempre que
houver dolo, que for reconhecido o dolo, ou seja, a intenção do agente público, pessoa física, em prejudicar alguém por meio do seu cargo, a União poderá entrar com a chamada ação de regresso. O que é essa ação de regresso? É quando a União ou qualquer ente público entra com uma ação para que aquele agente que errou seja condenado a indenizar o ente público, na pessoa física. E se um médico, por exemplo, um médico da rede pública, comete ali um erro médico e o Estado for condenar a pagar a indenização àquele paciente, acaso o erro médico não seja justificável, o Estado vai poder entrar com uma ação de regresso contra aquele médico, na pessoa física, no CPF, para que o médico ressarça os cofres públicos. Então, nada impede de um dia o Brasil, caso termine a ditadura, que todas essas condenações que a União vai ter que pagar de indenização para um monte de vítima, porque isso vai acontecer, um dia isso caia na conta em ação de regresso para o Alexandre de Moraes. E isso aqui que eu estou dizendo não é apenas um desejo, é uma previsão. Daí nós mostramos essas duas denúncias, o Ciro Gomes e também ali a juíza Ludmila, ali direto dos Estados Unidos, mostrando o que tem acontecido hoje no Brasil e realmente o povo brasileiro não aguenta mais o que está acontecendo. E é por isso que escândalos após escândalos, a Folha de São Paulo não para de soltar esses escândalos aí. E agora temos aí no próximo dia 7 de setembro ali, na Avenida Paulista, o povo vai às ruas. Inclusive, pessoal, saiu ontem uma notícia, nós vimos aqui num outro canal, uma notícia sobre uma possível greve dos caminhoneiros, protestando sobre tudo que tem acontecido ali em Brasília. Está estourando ali escândalos após escândalos e o povo não está dormindo. E aí a classe dos caminhoneiros, que é conservadora, pessoal do agronegócio ali que carrega o Brasil nas costas, eles também não estão gostando dessas altas taxas de juros ali que o Tachad, ministro Tachad, né, tem cobrado dia após dia. E realmente, pessoal, você pode observar, não sei como é aí na sua cidade, mas os preços dos alimentos do supermercado, né, está aumentando de forma assustadora. Por quê? É um efeito cascata, um efeito em cadeia. Se aumenta lá na ponta, vai distribuindo até chegar no consumidor final. Coloque aqui nos comentários se a cesta básica aí, o sacolão, o supermercado mensal ficou mais caro de 1 ano e meio para cá, coincidentemente, quando o pai dos pobres entrou falando que ia devolver aí, né, retomar a democracia e o povo ia voltar a sorrir, né? O governo do amor, a partir de quando ele voltou, janeiro de 2023 para cá, o seu poder de compra aumentou ou piorou? E isso está ligado com isso aqui que nós mostramos, com ativismo judiciário. E aí, a pergunta que fica agora é o seguinte: será que Rodrigo Pacheco vai ter coragem de colocar os pedidos de impeachment ali para ser votado? E por que eu estou falando isso agora? Porque no próximo dia 7 de setembro, o pessoal vai às ruas, ali, vão lotar nas capitais ali de todo o Brasil e principalmente ali na Avenida Paulista. E após esse ato ali da Avenida Paulista, no dia 9, guardem essa data, dia 9 de setembro, vai cair numa terça-feira, os senadores e deputados ali em Brasília já estão operando ali, já estão orquestrando um grande manifesto para entregar nas mãos de Rodrigo Pacheco, com mais de 1,5 milhão de assinaturas do povo brasileiro, com mais de 130 senadores e deputados parlamentares ali assinando esse pedido, mostrando ali para o Rodrigo Pacheco que o povo já está pelo pescoço com toda essa situação e algo precisa ser feito, uma resposta precisa ser dada ao povo brasileiro. Isso vai ser feito no dia 9. Com certeza até lá, essas assinaturas dessa petição pública vai aumentar e o número de parlamentares também apoiando vai aumentar, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito, eu não sei por que você está perdendo tempo, se inscreva, porque aqui nós vamos mostrar o que diz respeito aos princípios da família, princípios cristãos, Deus, pátria e liberdade. Porque nós não vamos nos calar, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não vamos deixar, tá bom? Forte abraço e até a próxima.